Chico, quando você fala que você não é do futebol, é porque, assim, a tua família e vocês não tinham a cultura, o hábito de jogar, frequentar, mas você não acompanhava ou também tinha uma parada, porque agora você falou, né, pô, Galvão Bueno. Claro, todo mundo acompanhou o Sim. Galvão Bueno, foi invadido por memória afetiva dele, né, em algum momento da vida. Mas quando você foi estudar as narrações, você tem a cultura esportiva, é isso que eu quero te dizer, porque pra narrar, cara, isso é visível no teu trabalho. Não é uma coisa, pelo menos não parece uma coisa forjada, é uma coisa natural tua. Então, como é que era a tua vida como torcedor e acompanhante do futebol? Ou você era um pouco fora disso? Eu tive muito, aí eu paro um tempo e aí por conta do Desimpedidos eu volto à minha relação próxima com o futebol. Vou te explico o porquê de parar. Eu sou São Paulino, então antes de eu virar, né, de ter o São desejo. Paulino, antes de virar São Paulino. Não, antes de ter o desejo de ser narrador, eu já tinha, como eu não sabia que isso ia acontecer na minha vida, Claro. no Desimpedidos a gente sempre falava, hoje- então já é algo Hoje não faz natural. diferença, na minha opinião, não faz diferença. Mas eu sou São Paulino e meus dois avós, um era corintiano e outro era São Paulino. O pai da minha mãe, ele era São Paulino, Tá. o pai do meu pai, ele era corintiano. Antes do pai do meu pai falecer, que ele era corintiano, na semana anterior dele falecer, e ele sempre ficava, né, nessa brincadeira, os dois avós, não, o Henrique Sim. é São Paulino, o Henrique é corintiano. Ah, tinha isso. Na semana antes do meu avô falecer, ele vira pra mim quando eu vou na casa dele, ele fala assim, e o Corinthians estava mal, né? Meu avô morreu no dia 19 de setembro de 2021, 8 dias depois do atentado das Torres Gêmeas. E isso foi, inclusive, algo que impactou muito ele na época. Sim. Então, ele estava muito cabisbaixo, o Corinthians não estava numa fase legal, eu fui almoçar na casa dele, e eu, moleque, com 7 anos, ele falou, olha, não precisa torcer pro Corinthians, pode ir na do teu avô Wilson, porque o Corinthians não tá bem. 8 dias depois, o meu avô teve um infarto fulminante e faleceu. E aí eu... Tem coisas que marcam, né? E aí eu... E aí você atendeu o pedido dele, Atendi digamos o assim. pedido do meu avô, que é o Pedrotti, que é o pai do meu pai, e virei São Paulino realmente com o meu avô Wilson. Meu avô Wilson, ele era apaixonado por futebol e pelo São Paulo era um absurdo. São Paulo poderia estar jogando qualquer jogo, assim, de qualquer campeonato que seja, ele me ligava, se fosse 2-0, 3-0, se fosse 0-0 não tivesse, saiu um gol do São Paulo, ele ligava para minha mãe, pedia para passar para mim, aí ele falava, você viu? Eu falei, vi. Ele, tá bom. Ele desligava. Então, Caramba. todo gol do São isso. Paulo, meu avô... Filho único você, Chico? Eu tenho uma irmã, a Uma Júlia. irmã, tá. Mas o meu avô, nós somos 9 netos. Mas ele me ligava. Que loucura. Ele só ligava para mim. E ele falava, você viu? Eu falei assim, vi. Cara, Ele essa desligava. relação de avô com neto é E aí o um meu avô... negócio muito maluco. E aí o meu avô, ele faleceu em 2008. E junto dele, o meu avô era muito São Paulino e a relação realmente do São Paulo era com o meu avô. Então eu gostava de ver as coisas com o meu avô. E logo em 2008... São Paulo tricampeão brasileiro. Mas aí eu tenho 13 anos e é onde eu aprendo, eu entendo que eu gosto muito mesmo de teatro. Já fazia, mas com 13 é onde eu vou mesmo. Entendi. E eu acabo me distanciando. teatro. Pro teatro eu acabo me distanciando de futebol. Porque aí já também não tinha... Porque eu ficava pelo esporte com o meu avô que me puxava e o que eu tava gostando muito que era o teatro. Quando meu avô acaba falecendo, Você eu meio fui pro que deu uma teatro. desmobilizada, assim. Então eu acabo não via mais tanto sentido acompanhar futebol, talvez, naquele momento. Pois é. E aí eu vou pro teatro, abre, né? E aí são coisas que acontecem, né? Abre a oportunidade do Desimpedidos, eu volto a trabalhar com futebol e eu posso falar assim que realmente o dia que eu chorei mesmo por futebol e pelo São Paulo, e acho que não foi nem tanto pelo São Paulo, mas foi por conta do meu avô. Memória do avô, claro. Foi porque no ano passado, quando o São Paulo foi campeão pela Copa do Brasil, o São Paulo me ligou para eu ser o mestre de cerimônia da final no Morumbi. Então eu fui o locutor do estádio, eu que falei, né, enfim, entra a guitarra, substituição na equipe do São Paulo e tudo mais. Eu que fiz tudo aquilo, eu que no alto-falante do Morumbi, eu que gritei que São Paulo era campeão da Copa do Brasil. Fui mestre de cerimônia desde a chegada dos clubes, o Morumbi lotado. E acho que quando a gente está trabalhando, a gente não se liga. Quando acaba o jogo e o São Paulo é campeão, que aí me libera para eu berrar no alto-falante e né, que o São Paulo era campeão da Copa, campeão da Copa do Brasil e a gente estava fazendo um vlog, falei assim, cara, acabou a adrenalina, eu saio da cabine do Morumbi e eu vejo aquele mar de São Paulino pulando
E aí, tipo, eu vejo que eu não tô com meu avô, mas eu começo a chorar, Igual cara. a criança. Que pariu. Mas eu começo a chorar, eu me arrepio, porque eu senti o meu avô do meu lado. Espetáculo. Eu senti o meu primo também, que era muito meu amigo, que faleceu, que também era muito São Paulino. Que história. E aí, eu sei que é muito legal, mas mais do que isso, talvez eu tava ali sentindo e vivendo o sonho do meu avô, Total. o sonho do meu primo. E eu sou o elo para esses caras estar realizando esse sonho, entendeu? Então, para mim, isso é muito impactante. Isso não foi algo que foi a narração por si só, mas estar como mestre, porque eu não narrei o jogo lá. Sim, Eu sim. dava as informações mas teve o grito Mas de todo campeão o clima, que por estar que por estar no alto-falante do Morumbi, nas emissoras de rádio, Vazou tudo, né? na emissora de TV, o meu áudio vaza falando que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Então isso para mim foi muito foda. E aí eu Que história legal, mano. e aí eu bonito. tenho Que história tenho legal. esse começo com meu avô, o Desimpedidos faz eu voltar, e aí eu acho que eu entrego isso pro meu avô como um puta de um Sim, presente. sim, sim. Mas eu tento ter esse distanciamento. Eu fiquei com muito receio, inclusive, de fazer esse pelo São Paulo, porque como eu já tava narrando o jogo, e a galera sabe que eu sou São Criar o Paulino, vínculo. sabe que eu sou São Paulino, então, sei lá, tava narrando o Campeonato Paulista. Eu narrei a final São Paulo e Palmeiras. A galera sabe que eu sou São Paulino, mas eu tava narrando, tipo, São Paulo e Palmeiras e eu fico ali o mais alheio possível do jogo. E tá tudo bem. E aí eu fiquei muito pensativo quando o São Paulo me ligou pra fazer isso, pra ser o mestre de cerimônia, Sim. de estar ali realmente pelo São Paulo. Mas eu falei assim, Por causa cara, do vínculo. eu falei assim, eu vou fazer. Eu não tenho como. Não tenho fazer. como não fazer isso. Porque veio a memória. Porque me vê na memória. Eu Ah. falei assim, eu não tenho como. Assim, tipo, nem pensa nisso. E eu falei, eu vou fazer pelo meu avô. Eu sou São Paulino e Sim. e eu vou fazer algo respeitoso, não vai ser algo que vai atacar ninguém e a minha carreira profissionalmente vai ter segmento. Chico, Cara, você falou 9 anos de Desimpedidos. 8.